Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Vamos fazer a leitura então do texto de Colossenses, capítulo 1. Muito bem, falamos a leitura então, capítulo 1 até o verso 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Pode tomar assento, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui na última ministração livre, das nossas pregações, antes de nós começarmos a nossa série de João, que nós estamos nutrindo uma expectativa muito boa, e a minha ideia aqui é poder falar um pouquinho sobre algo que vai impulsionar um pouco o que nós vamos ver aqui nesses 21 capítulos que nós vamos trabalhar aqui na nossa congregação. Espero que essa expectativa também esteja no coração aqui da comunidade do Botânico em relação a tudo que nós vamos ouvir. É um evangelho muito conhecido, porém, às vezes não tão explorado e de forma mais profunda, e a ideia é que nós possamos compreendê-lo um pouco mais. Meus irmãos, a minha mensagem aqui não vai ser uma mensagem expositiva, vai num tom mais temático, mas a ideia é que a gente possa perceber um pouco de como a igreja de Colossos ela conseguiu compreender o Evangelho de tal forma que isso gerasse crescimento, e não só crescimento para a igreja, mas que ela de fato frutificasse por tudo que o Evangelho produziu na igreja e tudo quanto os irmãos compreenderam, o Evangelho fez com que eles pudessem então frutificar. Então o título da mensagem tem a ideia de que a comunidade que crê no Evangelho, ela cresce e frutifica. Pega aí, Rafa, já. Pega aí já. Bota aí para título da mensagem. Então, que fique bem claro, meus irmãos, a comunidade que crê no Evangelho, ela cresce e frutifica. É isso que nós vamos ver nessa manhã, então, na compreensão de que uma comunidade bíblica tem a palavra de Deus como foco central da igreja. Ou seja, o Evangelho é o centro da igreja, da comunidade que se denomina como uma igreja bíblica. Mas o que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? E aí muitas vezes a gente perde um pouco da profundidade do que de fato é o Evangelho. Muitas vezes nós não entendemos a prática disso. Teoricamente compreendemos alguns aspectos do que o Evangelho é, porém a aplicabilidade dele em nossas vidas, muitas vezes ela não é tão real. E é isso que eu quero, nessa parte introdutória, poder repassar para a igreja ou rever com a igreja que de alguma forma já ouviu aqui todos nós falando ou ensinando em dado momento. Então nós podemos entender o Evangelho e vê-lo, nós podemos perceber como uma história. Nós já falamos aqui que o Evangelho nada mais é do que uma história, a história da redenção que começa com a criação, queda e redenção. Basicamente é dessa forma que nós definimos a história do Evangelho, e todos sabem que a criação tem esse aspecto, foi o mundo pelo qual nós fomos criados, nós fomos criados para viver neste mundo.
É óbvio que a história do Evangelho não é sobre nós, por mais que nós pensamos na nossa importância da vida, os significados da vida, a história não é sobre nós, é sobre Deus. Deus existe sobre toda a eternidade, né? De eternidade a eternidade, Deus existe. Então, o Evangelho começa com Deus. É Deus que em toda a eternidade vive com o Filho e com o Espírito Santo. Ele não tinha necessidade alguma de criar a humanidade, os homens. A Trindade, ela se completava tanto no aspecto de amor, era perfeita, amor, adoração. Não havia nada na Trindade que necessitasse formar a terra, o mundo, os seres criados, para que isso se completasse. Era perfeito, era completo. Mas nós entendemos que é no transbordar deste amor, né, dessa bondade de Deus, é que Deus sim, então, cria a humanidade, cria os homens. E é por isso que nós podemos, então, compreender que há sim dignidade na vida humana, porque Deus nos amou, porque Deus nos escolheu, porque Deus, de fato, nos criou para a sua glória, conforme a sua imagem. Essa é a criação de Deus perfeita. Então, nós temos que ter isso em mente. Deus cria, porém, todos nós, né, pecamos, e aí nós entendemos que a queda foi... Os homens deixaram, de alguma forma, de se alegrar em Deus, de se regozijar em Deus, se rebelaram contra Deus. E a queda, meus irmãos, não é algo passivo, não é só uma ação, ela é uma disposição do coração humano de se rebelar contra Deus. Por isso que quando nós falamos sobre pecado, quando nós falamos sobre quão mal nós somos sem Deus, de fato nós devemos entender que não somos pessoas boazinhas que erramos de vez em quando. De fato, a disposição do nosso coração pela queda é algo que nos fez então nos rebelarmos contra Deus. E essa disposição ela não é só passiva no ponto de que eu erro de vez em quando. Não, eu insistentemente me rebelo contra Deus e a sua criação. Então, tudo que Deus criou que era bom, perfeito, nós distorcemos isso e afrontamos a santidade de Deus. Por isso que o pecado é algo tão sério na realidade humana. O pecado nos faz ir contra a santidade de Deus, nos rebelarmos contra Deus. E esse é o fruto do pecado que nos trouxe duas consequências. A escravidão, nós somos escravos do pecado. A humanidade é escrava do pecado. E não só isso, né? A escravidão nos faz viver, então, uma vida a buscar ídolos, né? Coisas que nos façam, então, de alguma forma, nós adorarmos, né? E rebelarmos contra Deus. E aquilo que a Bíblia fala de domínio, né? Nós somos dominados, escravizados pelo pecado. Mas, não obstante a isso, nós também somos, de alguma forma, culpados pelo pecado. Nós estamos em rebelião contra Deus. E não há nada que nós possamos fazer para que essa culpa, então, seja retirada de nós. Essa é a influência do pecado na humanidade, na queda, em nossa rebelião contra Deus. Então, nós percebemos que existe algo que, de fato, precisava ser feito. E isso estava no plano de Deus, que era a redenção. Sabemos que toda a história existe um herói. Como nós ficamos felizes quando assistimos séries e filmes e nós vimos, né, um herói. E isso demonstra que os grandes sucessos de bilheteria estão relacionados a filmes de herói, né, a Marvel que diga e outras, enfim, outros filmes e séries que demonstram que toda a humanidade tem esse senso, esse desejo de um herói, de alguém que de fato seja maior do que a gente e que de fato nos salve do caos da vida que nós vivemos. Do caos que o mundo é, do caos, enfim, que todas as coisas são. E não é diferente do Evangelho. Na verdade, o Evangelho é a história principal que, de alguma forma, reflete o que o homem tenta fazer, né, na arte. Então, Cristo é este herói, então, que de fato vem resgatar a humanidade, resgatar do pecado que, de fato, nós não conseguiríamos sairmos dele. A Bíblia relata que, assim como nosso irmão Isaac pregou no último culto, né, nós precisamos ser reconciliados com Deus. Por quê? Romanos declara que nós somos, que nós estamos destituídos da glória de Deus, né? Romanos 3, em Romanos 3 fala que nós estamos destituídos da glória de Deus, nós carecemos da glória de Deus, e não só isso, mas fala que não há um justo nenhum sequer, não há quem faça o bem.
Então todos nós estamos condenados. Então é Jesus que faz essa ligação novamente com o Pai, nos reconcilia com Deus para que de fato nós pudéssemos então novamente ter paz com Deus, nós que éramos inimigos de Deus. Então nisso nós vemos que a justiça de Cristo é imputada a nós e nós percebemos que não só a morte, mas a vida perfeita de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus tem um impacto em todos nós, faz com que nós que éramos injustos passamos a ser justos diante da presença de Deus. Então, esse é um resumo bem resumido do Evangelho. Então, de que nós devemos compreender para que ele tenha um impacto em nossas vidas. E como que ele tem impacto e qual é a implicação que o Evangelho de fato tem em nossa comunidade. Agora, como que essa teoria ela se desdobra em nossa vida comunitária e nossa vida pessoal. É isso que nós precisamos perceber hoje. E o texto, basicamente, de Paulo elogia, né, a esperança e a fé que a comunidade de Colossenses tinha por meio do Evangelho. Foi o Evangelho que fez com que eles, de fato, compreendessem isso e eles, de fato, executassem isso na sua comunidade, fazendo com que Paulo reconhecesse que o ensino que foi feito ali por Epáfras, né, nos versículos seguintes, ele de fato teve um resultado, ele teve uma atuação na igreja que fez com que a igreja crescesse e ela fosse reconhecida no mundo todo, como é a expressão bíblica aqui. Então frutificou, todo aquele evangelho, ele se desdobrou de fato em frutificação, a igreja frutificou naquela comunidade e não só na comunidade, mas se expandiu de certa forma. Então esse é o primeiro momento que nós devemos compreender. E essa história é importante, falar da história da redenção, ela tem um impacto então na nossa comunidade, como eu comentei. E que impacto é esse? Se nós fomos feitos então no Evangelho a imagem e semelhança de Deus, logo Deus criou a comunidade, criou as pessoas para viver em comunidade, porque Deus é comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo é comunidade, então nós fomos criados a essa imagem, todos nós fomos criados para viver em comunidade. Só que o pecado, a queda, como eu mencionei aqui pelo Evangelho, ela teve um impacto na comunidade, ela distorceu as nossas relações, ela fez com que as nossas relações, então, elas tivessem uma distorção e nós não conseguimos mais nos relacionarmos com Deus como deveríamos nos relacionar. E não só com Deus, mas com o nosso próximo. Nós não conseguimos mais nos relacionar com o nosso próximo, porque essa imagem foi distorcida. Agora, o que impera no coração humano não é mais esse senso comunitário de amor fraternal, né, de disponibilidade, de amor, de compaixão. Ele se tornou agora um sentimento egoísta, ele se tornou algo mais pessoal do que, de fato, coletivo. Então nós passamos a ter dificuldades nas nossas relações e não conseguimos mais amar as pessoas como nós deveríamos amar. Então o impacto da queda fez com que as nossas relações se tornassem mais difíceis. Como é mais difícil nós amarmos as pessoas? Todos nós encontramos dificuldades, por mais amorosos que nós sejamos, alguma pessoa a gente vai ter dificuldade, seja ela por falta de muitas vezes de uma similaridade de gostos e por tantas outras coisas que nos fazem muitas vezes criar os nossos ranços, né, e termos essas dificuldades. A harmonia, o equilíbrio da criação, de fato na queda ele se perdeu. Então nós temos essas dificuldades em nossas relações. Por que é tão difícil viver em comunidade, mesmo cristãos? Estou falando do ponto de vista, obviamente, de pecado, de abrangência de pecado, mas quando se fala em comunidade, nós temos hoje o Espírito, nós somos novas criaturas, mas ainda assim nós temos dificuldades em nos relacionarmos, dificuldade de sermos menos egoístas e, de fato, compartilharmos a nossa vida diariamente. Então, isso é algo que afetou, a queda, então, nos afetou nas nossas relações comunitárias. E agora, a esperança disso nós encontramos no Evangelho, a boa nova, a boa notícia, que Jesus veio então e nos redimiu para uma nova vida. Ele nos faz então hoje amar mais a Deus, amar as coisas de Deus, né? Ter prazer, e esse é o ponto em que nos difere quando nós nos arrependemos, obviamente quando o Espírito nos regenera para uma nova vida. Agora nós passamos a não ser mais inimigos de Deus, a nossa relação é restaurada com Deus, e não só com Deus, mas com o nosso próximo. Por mais que nós tenhamos dificuldades de nos relacionarmos, ainda assim, Deus nos redimiu, então, para vivermos em comunidade.
Então, se essa comunidade existe, é porque é um milagre de Deus na vida dos homens, porque senão os homens continuariam se competindo, se degladiando e assim por diante. Óbvio que alguns resquícios, né, de pecado, de inclinações, nós temos ainda, porém o Evangelho transforma isso, e é por isso que nós podemos viver em comunidade, amar uns aos outros e amar mais a Deus. É óbvio que pecamos, erramos, mas ainda assim a nossa confiança em Cristo faz com que nós consigamos, então, crescer em amor, para que uma comunidade seja formada e cresça. Agora, o Evangelho é o ponto central disso. Nós não devemos fazer as coisas sem que o Evangelho, sem que Cristo seja o centro, então, da comunidade, para que essas coisas aconteçam, para que, de fato, a igreja ela possa crescer. E a única forma de crescer é por meio do Evangelho. Então, meus irmãos, partindo desse pressuposto de história, a história, na verdade, ela continua com todos nós, a igreja, a comunidade de Cristo, o povo de Deus, ela então continua essa história. A história da redenção, ela permanece por meio da igreja de Cristo. Então, essa história, ela continua a partir de nós, que somos agora um novo povo, o povo criado, o povo formado por Deus, então, que é a comunidade de Cristo, centrada no Evangelho. Agora, como nós nos tornamos parte dessa história? Nós só fomos introduzidos e agora nós devemos só nos regozijarmos e nos alegrarmos com o prazer da graça de Deus sendo transbordados por nós, por meio do Evangelho? Como nós nos tornamos, e a pergunta é essa, depois que recebemos essa graça e somos uma comunidade bonita, né, vislumbrante, agora como nós nos tornamos de fato agentes dessa redenção no mundo? Como nós de fato seremos protagonistas desta história quando de fato nós agimos por meio do Evangelho? Como nós faremos isso e como nós vamos fazer parte mais dessa história? Primeiramente, a gente tem essa ideia no próprio texto, né, pela confiança, pela fé no Evangelho. Quando Paulo fala em Efésios, porque pela graça sois salvos, de fato tem essa compreensão que nós fomos salvos e é pela fé em Cristo que nós seguimos o Evangelho. Se nós não confiarmos nessa graça, de fato nós vamos confiar em nossas obras, nós estaremos confiando em nosso braço. E a comunicação, o anúncio do Evangelho, ele não deve ser feito dessa forma, e sim numa confiança e na fé que nós temos em Cristo Jesus. Então é dessa forma que nós conseguimos crescer e também frutificar. Pela fé e pela confiança, quando nós nos entregamos e confiamos a Cristo, a nossa salvação, e vivemos dessa forma. Vivemos em amor e em serviço por meio dessa confiança. Agora, meus irmãos, que o Evangelho de fato produziu, agora que nós somos livres para dizer não ao pecado e sim para Deus, né, agora que nós conseguimos, de alguma forma, com humildade, servir a igreja, né, servir aos irmãos, nós podemos de fato sermos agentes deste Evangelho no mundo. Então, para que nós possamos compreender, à medida que a nossa relação foi restaurada com Deus, agora nós podemos amar mais a Deus e amar o nosso próximo, e fazendo isso nós conseguimos então servir e amar mais os nossos irmãos. Então, partindo, meus irmãos, do texto aqui, como nós comentamos, nós precisamos crescer e frutificar. Precisamos ampliar, então, a nossa história, fazendo, então, novos discípulos, pessoas que possam crer no Evangelho. Então, nós falamos, muitas vezes, do Evangelho, como eu mencionei no início, falamos no Evangelho, conversamos sobre o Evangelho, mas nós temos algumas dificuldades que nós encontramos, que é, por muitas vezes, ou raramente, meus irmãos, nós temos dificuldades de aplicá-lo ele em nossa vida. E este é um grande problema que nós temos quando nós ouvimos falar sobre o Evangelho. Até mesmo conhecemos muitas doutrinas da fé, porém a aplicabilidade dele em nossa vida, muitas vezes, ela é difícil, ou ela de fato passa batido, porque nós não conseguimos relacionar a vida real
com o Evangelho. E muitas vezes vivemos uma vida dupla, quase que na igreja e em um meio espiritual nós conseguimos enxergar a Deus, mas no ordinário e na vida cotidiana muitas vezes nós não conseguimos ver a Deus em todas as coisas. Então é difícil para nós muitas vezes aplicarmos então o Evangelho em nossa vida. E a Bíblia fala que o Evangelho, então, em Romanos, né, ele é o poder de Deus. Não é algo simples, não é algo superficial, não é algo pueril da vida dos cristãos. É o poder de Deus. É por meio dele que nós somos salvos, é por meio dele que nós somos transformados. Então, este é o Evangelho que está em nós. Então, ele é o poder de Deus para todas as coisas que nós fizemos. É o Evangelho para tudo, para todos nós, para todo o homem. Então nós temos que ter essa perspectiva. E Paulo elogia então os irmãos de Colossenses, porque o Evangelho está frutificando e crescendo entre eles. O apóstolo Pedro, vamos ler esse texto que ele é muito bonito, no capítulo 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler desde o verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa por meio de justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos amou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos tornei participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem essas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Pedro então está nos ensinando que essa transformação nos faz ser frutíferos. Pedro está ensinando aqui que essa transformação é de uma maneira contínua e o fato de, se nós esquecermos deste Evangelho, de fato nós não conseguiremos ser frutíferos. Então essa compreensão do Evangelho é que deve então nortear os nossos passos para que de fato nós sejamos uma comunidade que anuncia o Evangelho, porque o fato de esquecer dessa esperança e dessa fé é que nos faz então estarmos cegos e não compreendermos então a importância e a relevância de anunciarmos o Evangelho. Se nós pretendemos crescer e frutificar, meus irmãos, nós precisamos amadurecer em Cristo e no Evangelho. Temos que aprofundar, temos que ampliar nossa compreensão do Evangelho, para que haja então essa transformação contínua que nos faz crescer e, consequentemente, frutificar. Então, em primeiro lugar, a gente pode pensar aqui que o Evangelho ele não pode ser visto de uma maneira incompleta. O Evangelho não pode ser visto somente de um ponto de vista ou de um ponto raso. Porque
às vezes nós compreendemos que o Evangelho é a porta de salvação, e percebemos que deixamos ele de alguma forma raso, porque ele é só a porta de salvação. Mas o Evangelho não é só a porta de salvação, ele é o caminho, né, da nossa vida. Ele não é só apenas a porta, mas ele é o caminho que norteia todos os nossos dias, de todos os nossos dias da nossa vida cristã. Ele não é apenas um meio de salvação, mas também ele é o meio da nossa transformação. Nós não só fomos salvos para viver essa vida, né, agora sem culpa, mas ele é o meio pelo qual nós somos transformados todos os dias. Então ele não é só um meio de libertação apenas da punição dos nossos pecados, dos nossos erros, daquilo que nós fizemos como pecado, mas também ele é o poder da força do pecado sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. O Evangelho nos torna, então, justos perante a Deus, que é a nossa justificação. E não só isso, ele nos dá prazer de viver com Deus, que é a nossa santificação. Agora, a santificação é um prazer viver na presença de Deus. O Evangelho, então, ele muda tudo. Só que ele deve ter um desdobramento, né, em nossa vida. Ele tem que ter uma aplicabilidade, tem que ter uma aplicação, uma implicação nas nossas vidas. Nós não devemos só ficar felizes, né, pelo fato de que o ato da graça de Deus fez com que nós pudéssemos hoje viver essa vida mais harmônica com Deus e com o nosso próximo, com a nossa comunidade. O fato de nós estarmos mais satisfeitos, mais tranquilos em nossa vida, mais em paz com Deus, não deve ser desfrutada somente para o nosso próprio benefício. E essa é a tendência humana de acabar, então, se acomodando com esse ambiente cristão que é tão bom, que é tão favorável, que nos une e que faz viver uma comunidade sadia. Nós devemos compreender que o Evangelho, então, ele deve nos impulsionar. O Evangelho deve nos impulsionar para fora. E quando nós entendemos realmente a profundidade, a riqueza do Evangelho, é natural que nós ficamos felizes, nós ficamos alegres, né, com essa liberdade que o Evangelho traz a nós, e é por isso que nós acabamos nos acomodando. Mas é evidente, meus irmãos, que mesmo com essa tendência de nós estarmos assim confortáveis com o Evangelho, nós precisamos então compreender que o Evangelho não é algo só individual, mas também coletivo, que deve nos impulsionar para fora. Quando nós ouvimos, então, quando o Evangelho, que esse é esse meio de transformação, de renovação da mente, do coração, que é o meio pelo qual muda a nossa vida, nós acabamos pensando no seguinte ponto: a minha transformação, né? a minha mudança, a minha restauração, e parece que a gente vive sempre numa busca, e não que isso não seja importante, de individualmente, né, e interiormente nós mudarmos, né, por meio do Evangelho, mas ele não é só sobre a minha transformação, não é só sobre as coisas que acontecem comigo ou em nossa comunidade. Ele deve nos impulsionar para fora. O Evangelho deve ser essa força, então, que nos impulsiona a falarmos dessa verdade também para as pessoas. E, de fato, meus irmãos, o Evangelho ele é algo pessoal, mas ele é muito mais do que isso. Muito mais. Quando a graça de Deus, meus irmãos, ele opera em nós, sobre nós e em nós, ele deve ter um impacto muito maior, porque ele não opera só em nós e sobre nós, mas ele também, de alguma forma, ele opera fora de nós e por meio de nós. O Evangelho tem essa abrangência na vida de todo cristão que foi impactado pelo Evangelho. Então, a renovação, meus irmãos, da nossa mente, do nosso coração, ela deve criar este impulso que nos move para fora em amor e serviço aos outros, ao nosso próximo. Da mesma forma, né, que o Evangelho ele deve ser essa força motriz, essa força que nos impulsiona, o mesmo Evangelho que é essa força motriz para mudar, né, nosso interior, ela também deve ser a força de atuação externa, ela deve, de fato, nos impulsionar. E é por meio do Evangelho que
traz essa transformação interna, é que faz então nós sermos esses agentes de transformação também. Essa tem que ser a realidade deste evangelho. Então a graça de Deus, meus irmãos, que nos move a enxergar, é ela que faz nos enxergarmos essas oportunidades de evangelismo, de discipulado. É ela que nos faz então servir com mais amor. É ela que nos faz então experimentar, meus irmãos, algo que talvez muitos de vocês já experimentaram, a alegria da graça de Deus, né, nos usar para alcançar outras pessoas. Todo cristão verdadeiro, quando ele de fato ele anuncia o evangelho, ele se sente participante de algo maior para a vida das pessoas também. Isso deveria ser um impulso para nós, a alegria dessa graça que é dada a nós como dom de Deus para que nós pudéssemos anunciar este evangelho. Então deveria ser a alegria dos nossos corações também, Deus agindo por meio de nós, por meio de nossa comunidade. Então, meus irmãos, pensando nisso, o evangelho então ele não é só uma resposta de Deus, da graça de Deus, para nos livrar dos nossos pecados, das nossas lutas internas. Ele também, meus irmãos, ele é também uma resposta, podemos dizer que a nossa incapacidade de amar o nosso próximo, de sermos mais intencionais, de sermos mais missionais. Ele é a resposta para isso, o evangelho é a resposta para isso. Portanto, meus irmãos, nós podemos chegar então a uma conclusão, que o evangelho, se o evangelho está transformando o nosso coração interiormente, ele também deve estar impulsionando nós para fora. Precisamos perceber isso. E a questão é essa, meus irmãos, a maioria de nós ficamos apavorados, o quanto, muitas vezes, quando nós falamos sobre missão, quando nós falamos sobre intencionalidade, nós ficamos apavorados de como a gente não está fazendo nada e que agora, depois dessa mensagem, nós vamos fazer alguma coisa e eu vou ser melhor e isso. Mas esse é o problema desse dilema, muitas vezes, que nós criamos no evangelismo, que como nós precisamos evangelizar mais, nós precisamos ser mais relevantes, nós precisamos ser mais cativantes, mas nós fizemos isso muitas vezes de maneira incorreta. Nós focamos no nosso desempenho, nós focamos em como nós vamos alcançar mais pessoas de um modo mais legalista, no sentido que eu preciso ganhar pessoas para Jesus. Eu preciso, óbvio, essa é uma importância, uma relevância, e é relevante para que nós pensamos, mas ele não é uma disposição só de nós falarmos de Jesus. No sentido de que a gente precisa ganhar e ela é um dever, é uma obrigação legalista, vazia de sentido. O fato é que nós não evangelizamos porque nós amamos pouco ou não amamos o suficiente para evangelizar. Então não é um ato da igreja em criar um grupo de evangelismo, não é a liderança ou irmãos que digam assim, não, nós precisamos ter um departamento que a partir deste departamento vai nascer uma chama no meu coração e eu vou começar a anunciar o evangelho. O que nós precisamos entender é que a queda nos fez mais egoístas, nos fez mais preocupados com nós mesmos do que com os outros. Isso reflete também na vida transformada, não só quando nós não conhecemos a Jesus. Naturalmente nós somos egoístas quando não conhecemos a Deus e realmente não nos preocupamos com as coisas. Agora, ainda como cristãos, a gente até se preocupa, né? Mas só que ainda nós continuamos com esses resquícios de pecado que nos fazem então continuar a sermos egoístas no sentido espiritual, porque daí nós buscamos a nossa transformação, buscamos o nosso contato com Deus, né? Esse processo só individual, e esquecemos que o evangelho que nos transforma interiormente deveria nos impulsionar para fora também. Então, a resposta desse dilema, meus irmãos, não está no desempenho no qual nós fizemos um propósito com Deus, dizendo, agora eu vou evangelizar mais. Esse propósito de virada de ano, né? Agora, este ano, eu vou ganhar mais almas para Jesus. Ele vai além desses propósitos, né? E de coisas que nós estabelecemos muitas vezes como metas. Ele vai de nós irmos ao evangelho e este evangelho mudar a disposição do nosso coração. E que disposição é essa? Amar mais o nosso próximo.
O nosso amor, meus irmãos, ele é condicional. Por que ele é condicional? Porque nós condicionamos as pessoas que de fato podem trazer algum retorno a nós. Nós olhamos para as amizades, obviamente estou verbalizando isso, mas em sentido que nós, na vida diária, a gente não percebe, mas a gente tem preferências por amizades. Nós temos preferências por pessoas. Pessoas que tenham mais similaridade conosco, que pensem mais da mesma forma, que escutem o mesmo estilo de música, que gostem, tenham os mesmos gostos culinários, enfim, nosso amor é condicional. Nós amamos mais as pessoas que têm mais similaridade conosco. De fato, nós procuramos amizades que nos agradam mais. Aquelas que são desconfortáveis, a tendência é que nós evitemos, que nós deixamos um pouco de lado. Só que o Evangelho, e o sentido que eu quero dar aqui é justamente que se o Evangelho, né, se o fato de nós crermos no Evangelho e o Evangelho ser aplicado em todas as coisas em nossa vida, de fato nós conseguimos perceber que somente pelo Evangelho nós conseguiremos evangelizar mais, nós conseguiremos ser mais intencionais. Por quê? O Evangelho me diz que Deus me amou quando eu era ainda pecador, Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Deus não buscou a nós por uma similaridade. Nós somos totalmente diferentes de Deus. E Deus nos amou. E Deus nos salvou. O Evangelho me diz isso. À medida que eu compreendo isso, de fato eu compreendo que eu devo amar as pessoas, independente do que elas podem dar a mim, independente da similaridade ou de coisas que elas podem oferecer para mim. Eu amo incondicionalmente. Eu amo independente do que ela é, do que ela faz e dos seus gostos. Eu busco amizades intencionais, mesmo com aquelas pessoas que são desconfortáveis de viver. E por meio disso eu passo a amar e respeitar mais essas pessoas. Sejam elas vizinhos, sejam elas colegas de trabalho, sejam pessoas que convivem ao nosso redor diariamente. E quando o Evangelho me faz ver que eu era o ofensor e fui perdoado por aquele que era ofendido, eu percebo que o Evangelho me faz, então, compreender que eu devo ser assim. Então, muito mais do que querer evangelizar, é perceber que eu preciso ir ao Evangelho e entender o que ele foi para mim, o que ele foi para a nossa comunidade e, de fato, aplicá-lo ele em minha vida diária. Se não for dessa forma, nós faremos um esforço que de fato não será abrangente, ou um esforço que não vai ser um esforço fraco para que ganhemos as pessoas. Por isso que não há continuidade, por isso que não há perseverança muitas vezes no evangelismo, porque nós estamos tentando, como uma obrigação, ganhar mais almas para Jesus. Isso está então ligado ao Evangelho. O quanto eu compreendo ele, aplico ele em minha vida, é que eu consigo de fato amar mais as pessoas. E quando eu consigo fazer isso, eu passo a respeitá-las mais. Eu passo a trazer mais dignidade àquele que é mais indigno, àquele que de fato não merecia talvez estar na minha presença dessa forma, né? Então, quando a gente adquire respeito e amor pelas pessoas, nós temos mais compaixão e vimos a necessidade daqueles que precisam de Cristo. Se nós vimos alguém se afogando, nós nos apavoramos e tentamos salvá-los, independente de quem ele é, qual é a origem dele, se ele é mais pecador, se ele é... A gente não sabe, só isso importa que ele não se afogue. Quando a gente vê alguém prestes a sofrer um acidente e que pode ser evitável, a gente vai fazer de tudo. A gente não sabe quem é. Ele pode ser talvez até um bandido, não sei. Mas a gente vai pular para tentar tirar ele de um possível acidente e morte. Da mesma forma, meus irmãos, nós que compreendemos o Evangelho de salvação, se nós vimos perdidos, pessoas que não conhecem a Jesus, nós vamos nos omitir em salvá-los? Nós vamos nos omitir em nos atirarmos na água para resgatar aqueles que estão perdidos? Foi assim conosco, o Evangelho nos mostrou, nós estávamos perdidos, nossos delitos e pecados, nós não poderíamos nos salvar, mas Cristo pulou na água para nos tirar daquela imersão de pecado. Se eu compreendo isso, meus irmãos, de fato, se eu compreendo que o Evangelho tem esse pacto em minha vida, de fato eu vou olhar para os perdidos com compaixão, com amor, porque foi assim que Deus olhou para nós. E aquele quem foi muito perdoado, de fato deveria perdoar mais.
Aquele que foi resgatado deveria ter esse sentimento de resgate. Assim como o nosso irmão Isaac pregou aqui, o fato de compreendermos a reconciliação deveria de fato nos fazer e nos impulsionar para ser agentes de reconciliação. E assim que o texto ensina, é essa implicação que o texto tem, e nos dizer que nós somos, então, esses que proclamam a reconciliação em Cristo Jesus. Então, é por meio do Evangelho, e à medida que a gente crê no Evangelho, e o Evangelho é real em nossas vidas, ele produz essa transformação interna, mas ele nos impulsiona para fora. Essa é a realidade de que nós precisamos buscar em nossos dilemas quanto ao evangelismo. Nós devemos buscar o Evangelho. E quando o Evangelho trazer essa transformação em nossos corações, de fato e naturalmente, nós vamos começar a amar as pessoas e respeitá-las mais e termos mais compaixão por elas. Se existe um segredo, está em nós termos uma vida centrada no Evangelho, uma comunidade bíblica centrada no Evangelho. E naturalmente nós vamos perceber a necessidade que temos de sermos mais intencionais e mais missionais em nossas relações. Então, meus irmãos, à medida que nós olhamos isso e percebemos que nós pecamos sendo egoístas, pecamos com falta de amor, pecamos porque condicionamos o nosso amor, nós devemos nos arrepender deste pecado. E de fato renovar a nossa mente, o nosso coração por meio do Evangelho, percebendo que fomos perdoados e que Deus nos aproximou dele quando nós não tínhamos nenhuma similaridade com ele. Por meio de Jesus nós somos reconciliados. Certamente, meus irmãos, pela graça de Deus, nós podemos amar mais as pessoas, amar mais os nossos vizinhos, amar mais os nossos colegas, os nossos amigos, nossos familiares, talvez, porque entendemos que fomos amados primeiro. E nós precisamos perceber, e o Evangelho tem que ter esse impacto em nossa vida, que o Evangelho tem poder para mudar essas disposições. O Evangelho tem o poder para criar em nós mais amor, mais compaixão pelas pessoas. Portanto, meus irmãos, uma comunidade, ela só vai se tornar cativante de fato ao pecador quando nós entendemos que a nossa missão, meus irmãos, ela não deve ser feita por obrigação, mas com alegria. Ela não é um fardo, ela é um privilégio que Deus nos concedeu de anunciar coisas eternas. É uma alegria a nós, Deus dar a nós a capacidade de sermos os agentes dessa transformação e de redenção no mundo por meio de Jesus. O impulso da graça de Deus, ele é crucial, meus irmãos. O Evangelho é crucial em nossas vidas, para nós entendermos esse significado, o significado da nossa missão, o significado de que não é um dever vazio, não é uma obrigação legalista, como eu mencionei antes, e sim, meus irmãos, e sim, é um transbordar natural, meus irmãos, da operação do Evangelho em nossas vidas, em nossa comunidade. Então, à medida que o Evangelho ele é o centro das nossas vidas e nossa comunidade, ele deve fazer essa comunidade transbordar de alegria pelo fato que Deus nos deu uma missão de falarmos sobre o reino de Deus. Porque de alguma forma nós aqui fomentamos em nossos sermões e nossos hinos a coletividade, a compreensão do reino de Deus, porque nossas canções falam e abrangem sobre os povos que adoram a Deus, para que nós de fato entendamos nós entendamos que o reino de Deus ele é algo muito mais amplo e muito maior, que a compreensão de que Deus reina sobre todas as coisas deve nos impulsionar a sermos esses agentes deste reino, em que Deus está fazendo algo no mundo e eu quero ser parte disso. É um privilégio, meus irmãos,
e que essa comunidade experimente cada vez mais o Evangelho de tal forma que nos faça transbordar em amor, transbordar em graça, transbordar em alegria do privilégio que temos de anunciar o Evangelho de Cristo. É um privilégio da graça de Deus de sermos uma comunidade sadia, onde o Evangelho é pregado, e que de fato esse transbordar de alegria possa ser um transbordar para que nós anunciemos o Santo Evangelho de Cristo. Muito bem, meus irmãos, vamos orar? Vamos colocar de em pé, por favor. Essa expectativa, meus irmãos, da série que nós estamos por vir sobre o Evangelho de João. À medida que nós cremos, à medida que as pessoas creem no Evangelho, é que de fato vão compreender a importância dessa graça que é dada a nós. Que possamos ir com essa expectativa para a série, para que nós possamos perceber a importância do que nós estudaremos aqui nos próximos domingos. Vamos orar? Deus eterno, santo, trino, diante da Tua presença nós lhe agradecemos, Pai, por tamanha bondade, por tamanho amor que é transbordado em nossos corações. Deus, que o Teu Espírito faça compreendermos, Pai, a importância, Senhor, de nós confiarmos no Evangelho, que a nossa fé e esperança esteja sempre, Senhor, enraizada, Senhor, e centrada, Senhor, no Evangelho, para que este Evangelho só não nos transforme, mas também nos impulsione, Senhor, a falar cada vez mais dessa história tão linda, tão maravilhosa, Pai. Que a Tua igreja cresça em amor, Senhor, que a Tua igreja cresça em compaixão e alegria, e compreenda cada dia mais a alegria de estarmos, Senhor, reconciliados contigo, e que isso transborde em nossas vidas, por meio da comunidade, por meio de cada homem, de cada mulher que está aqui, de cada criança, de cada pessoa, Pai, possa transbordar para fora. Que essa igreja cresça, Pai, e frutifique de tal forma, Senhor, que transborde amor, que transborde, Pai, o desejo de anunciar a Tua santa palavra. E que essa comunidade, Pai, frutifique, Pai, e seja cativante, Pai. Para a glória do Teu nome nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina contigo, um só Deus com o Espírito Santo. Amém.